próximo caso. Deixa eu dar uma golada aqui, né? Porque não sei o que aconteceu. Tem algum aparelhinho de pernilongo aqui, amor? Não. A garganta tá meio Aqui tá esquisitinha. lendo bastante. É, né? Eu acho que... Aquela Não, mas eu hora não nem comecei. É, aquela hora nem... É. Aqui. Olá, Andréia Garrido. Meu pai me contou uma história que aconteceu com ele na década de 1970 e eu achei que valia a pena compartilhar com você. Naquele tempo, ele tinha acabado de Quem mandou casar. essa? Acho que deve estar no final, senhor diretor. O quê? Essa história, quem que mandou? Não, essa não tem. Ah. Essa não tem. Essa não tem. Aqui. Meu pai contou uma história que aconteceu com ele na década de 1970. Essa não colocou nenhum. Às vezes as pessoas colocam um nome fictício, mas essa aí não. Essa não tem nome. Ah, tá. Achei que valia a pena compartilhar com você. Naquele tempo, ele tinha acabado de casar e estava enfrentando muitas dificuldades. A minha mãe estava grávida e ele precisava encontrar um jeito de sustentar a nova família. Como não tinha emprego, ele aceitou a primeira oportunidade que apareceu. Um conhecido sugeriu um trabalho como vigia no AEL. Aí, Everton. O Everton é um vigia aí. Vigia patrimonial e aqui o pai da pessoa aqui também. Aceitou a primeira oportunidade que apareceu. Um conhecido sugeriu um trabalho como vigia noturno no cemitério aqui da cidade. Mesmo com um pouco de receio, ele não hesitou e aceitou. No primeiro dia, o antigo vigia, o senhor Zeca, já um senhor de idade, ficou com ele para explicar como funcionava o serviço. Eles passaram a noite andando pelo cemitério e o senhor Zeca foi mostrando as áreas e explicando a rotina. Meu pai, curioso, perguntou se o senhor já tinha visto alguma coisa estranha no cemitério. Senhor Zeca, sorrindo, respondeu: Ah, ver a gente vê, mas eu não dou a mínima importância. O que me dá mais medo são os vivos. Se você soubesse o que acontece aqui depois que o portão fecha, tem gente que pula o muro e faz cada coisa que você nem imagina. Isso deixou meu pai intrigado, mas de certo modo o acalmou. Ele pensou que se o homem tinha sobrevivido há tantos anos ali, sem grandes problemas, não seria tão ruim assim. Mal sabia ele que aquela seria apenas a primeira noite. Na segunda noite de trabalho, meu pai não conseguiu segurar a curiosidade e perguntou de novo: Mas o senhor nunca viu assombração? Algo realmente assustador? Seu Zeca parou por um momento, pensativo, e respondeu: Olha, assombração mesmo, só uma vez. Foi na época da moça afogada. Moça afogada? Como assim? O senhor suspirou antes de continuar. Foi uma história triste. Uma moça de São Paulo veio passar um fim de semana aqui na cidade. Queria aproveitar as praias, mas acabou se afogando. Demoraram dias para encontrar o corpo dela, mas quando acharam já estava em estado muito avançado de decomposição. Ele explicou que o corpo estava tão deteriorado que a família não conseguiu fazer um velório apropriado. Mesmo com o caixão lacrado, o cheiro era insuportável. Não havia missa nem as tradicionais orações. A funerária recomendou que o enterro fosse feito imediatamente para evitar maiores problemas. O mais triste era que a família queria levar o corpo para São Paulo, onde ela morava, mas não foi possível. O estado do corpo era tão ruim que não aguentaria a viagem. Então decidiram enterrá-la ali mesmo, no cemitério da cidade, em uma cerimônia rápida e cheia de constrangimento. Foi tudo muito triste e apressado, disse Zeca,
Mas foi depois disso que começaram as coisas estranhas por aqui. Meu pai sentiu um frio na espinha ao ouvir aquilo. Naquele dia, Zeca estava em seu turno quando aconteceu o enterro da moça. Ele contou que a cerimônia foi breve, quase sem palavras, porque o cheiro que emanava do caixão era insuportável, mesmo com tudo lacrado. Era fim de tarde quando o enterro terminou. E, segundo ele, o cheiro continuou pairando no ar, como se a própria terra não conseguisse conter a decomposição. Mais tarde, já noite adentro, ele fazia sua ronda habitual pelo cemitério. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo som de seus próprios passos nas alamedas da terra batida. Ao passar por uma das ruas do cemitério e uma certa distância do túmulo da moça, ele notou algo incomum. Ele viu a silhueta de uma mulher vindo na direção dele. Ele parou, tentando entender o que estava acontecendo. A figura era inconfundível. Uma mulher de cabelos desgrenhados, com um vestido branco que parecia sujo e apodrecido. Mas o mais perturbador era o cheiro. Ele não apenas voltou, tornou-se mais forte, mais nauseante, até parecer que tomava conta de tudo ao seu redor. — Quem é você? O que quer? Perguntou Zeca, tentando manter a calma. A mulher parou, levantou o rosto para ele e começou a chorar. As lágrimas escorriam, misturando-se com a sujeira do seu rosto. Foi só naquele momento que ele percebeu. Aquela era a moça que havia sido enterrada mais cedo. Zeca, o vigia, se sentiu paralisado, incapaz de desviar o olhar. Então, num piscar de olhos, a mulher desapareceu como se nunca tivesse estado ali. O cheiro, no entanto, continuava presente, tornando a experiência ainda mais aterrorizante. O vigia não esperou mais. Correu até a casinha de ferramentas e ficou lá até amanhecer, recusando-se a sair novamente naquela noite. Nunca mais vi essa moça e rezo para nunca mais ver. Ele disse ao meu pai. Mas posso te dizer, foi a coisa mais assustadora que já vivi nos anos todos aqui. Meu pai ouviu a história com atenção. Por mais que estivesse determinado a manter o emprego, ele não pôde evitar o arrepio que lhe percorreu o corpo ao imaginar a cena descrita pelo velho. Isso, é claro, era apenas o começo do que ele ainda enfrentaria naquele cemitério. Na noite seguinte, meu pai começou seu turno sozinho pela primeira vez. Apesar das histórias do Zeca, o vigia, ele tentava manter a calma e se concentrar no trabalho. Nos primeiros dias, tudo parecia tranquilo. Foi numa terça-feira, já alta madrugada, então ele fazia a ronda, que algo o fez parar de repente. Ele viu entre os túmulos um menino correndo em círculos, em volta de um túmulo. A visão era tão inesperada que ele demorou alguns segundos para reagir e gritar para o garoto. — Ei, menino! O que você está fazendo aí? Ele tentando fazer a voz, tentando soar firme. Mas o garoto não respondeu. Ele apenas olhou para o meu pai e deu um sorriso, antes que meu pai pudesse fazer mais alguma coisa. O menino desapareceu. Não correu, não se escondeu. Ele simplesmente sumiu, como se nunca estivesse estado ali. Aquilo deixou meu pai com muito medo. Ele terminou o turno com uma sensação de angústia, mas decidiu não contar nada para ninguém. Até que no sábado, ao visitar meu tio Galvão, mencionou o ocorrido, dizendo que viu um menino no cemitério, que sorriu
e sumiu. O tio Galvão ficou pensativo por um momento e, ao ver o nervosismo de meu pai, decidiu oferecer ajuda. Sabe o que vamos fazer? Hoje à noite eu vou contigo. Não posso ficar até o fim, mas passo algumas horas lá para te fazer companhia. No sábado à noite, como prometido, o tio foi com ele. Meu pai sentiu-se mais tranquilo com a presença do parente, e os dois passaram as primeiras horas da noite conversando e fazendo rondas junto. Porém, já perto da meia-noite, algo começou a mudar. Primeiro ouviram um som baixo, como de um choro, vindo de algum lugar entre os túmulos. O som aumentava, parecia se mover de um lado para o outro. Em seguida, veio o cheiro. Meu Deus, que cheiro é esse? Perguntou o tio, cobrindo o nariz com o braço. Era um odor insuportável, de algo podre, como se algum túmulo tivesse sido aberto recentemente e o cheiro da decomposição tivesse escapado. Os dois olharam em volta, mas não viram nada. O choro continuava misturado ao cheiro nauseante, criando uma atmosfera sufocante. Naquele momento, meu pai e o tio ficaram parados, tentando entender de onde vinha aquele cheiro insuportável. Meu pai ainda tentando se convencer que poderia haver uma explicação lógica, disse. Tio, alguém deve ter invadido o cemitério e aberto um túmulo recente. Vamos procurar. Apesar do receio, decidiram investigar. Usaram lanternas, mas a escuridão parecia engolir a luz, tornando difícil enxergar qualquer coisa à distância. Enquanto andavam pelas ruas do cemitério, o cheiro ficava mais forte, e então eles viram uma figura feminina surgiu das sombras. Vestia um vestido branco, mas o tecido estava imundo, desgastado e parecia molhado. Seu cabelo estava encharcado, como se tivesse acabado de sair da água. Ao se aproximarem, perceberam que ela chorava baixinho, mas o som tinha um tom desesperador, algo que arrepiava até a alma. Quando meu pai conseguiu focar melhor no rosto dela, ficou petrificado. A mulher estava desfigurada, com o corpo coberto de sujeira e marcas de decomposição. Foi então que ele lembrou das palavras do velho vigia, a moça afogada. Tio, corre! É a moça afogada! Ele gritou, agarrando o braço do tio com força. O tio, que até então tentava manter a calma, gelou. Que moça afogada, rapaz? Perguntou ele com a voz tremendo. Aqui o senhor Zeca falou. A que morreu no mar. É ela! Sem pensar duas vezes, os dois dispararam na direção do portão de entrada, passando por túmulos e lápides como se as vidas dependessem daquilo. A figura da moça permaneceu parada, observando-o, mas o cheiro horrível o acompanhou até a saída. Quando finalmente alcançaram a praça em frente ao cemitério, pararam ofegantes e suados. Nenhum dos dois conseguiu dizer uma palavra por vários minutos. Eles ficaram na praça até o dia amanhecer. Meu pai esperou dar o horário para bater o ponto e encerrar seu turno, mas decidiu ali mesmo que nunca mais pisaria naquele cemitério. Na segunda-feira, ele foi direto à administração e pediu demissão. Nem por todo o dinheiro do mundo eu volto lá, ele disse para o administrador. E era verdade, ele nunca mais voltou. Mesmo muitos anos depois, ele dizia que às vezes ainda sentia aquele cheiro, como se o fantasma da moça afogada o tivesse marcado de alguma forma. E até o fim da vida, evitou passar pela frente daquele cemitério.
E essa é a história que ele me contou. Espero que tenha gostado, Andréia. Meu pai dizia que nem todos acreditam nesse tipo de coisa, mas quem viveu sabe. Que Deus nos proteja, não é mesmo? Meu Deus. Bom, hein? Vale o likezão, hein? Vale. Aí fala assim, eu não acredito nessas coisas. Mas quem passou pela situação acredita. Sim. Ele sabe exatamente o que ele viu ali, né? Porque ele passou pela experiência. Quem viveu Muito, o sobrenatural Sabe. Né? Muita gente, eu não acredito nisso, isso é tudo coisa bobeira, e não sei o quê. Mas tudo bem, né? A gente também respeita quem acredita. Né? Essas histórias todas nós estamos catalogando, é isso? Você fala? Estamos guardando, estamos arquivando. Nós estamos arquivando, porque eu tenho pretensões de que essas histórias vão virar um livro. Vai virar, sim. Quem sabe? Meus planos do futuro aí é fazer um livro dos assustados de plantão, com os causos dos assustados de plantão aí. E espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. O que vocês acharam dessa experiência, né? Depois do seu Zeca lá ter contado a história da moça afogada e ela aparecer para o pai, né, do rapaz. Coitada, né? Ela ficou... Agora eu pensando assim... Ela não era da cidade, né? Ela não é, vai ver que ela ficou vagando. Ela ficou vagando porque ali não era o lugar dela ali, né? Talvez ela ficou vagando porque ela ficou com uma pendência, e a pendência é de que ela não foi levada à terra natal, né? Para a terra natal dela. Triste, né, gente? Bem triste e muito assustador, né? Bem assustador aí, pelo amor de Deus. Sim. Gostei muito aí desse caos aí, de todos os causos de hoje, que foram 6, senhor diretor? 6. Teve 5 e o que a Adriana contou. Ah, sim, com 6, com o que a Adriana contou aí, a experiência da Adriana aí, gente. É verdade, a Valerinha falando. Faltou só a Vera, hein? É preciso muita coragem para trabalhar nesses lugares. Eu também acho, viu? Eu também. Ser vigia de necrotério, já pensou, gente? De cemitério. Eu tenho um conhecido meu que ele trabalhava aí também de vigia. Não é patrimonial, era da prefeitura, né? É patrimonial, né? É patrimonial, né? É para guardar o patrimônio. E aí ele... Tiraram ele lá da escola onde ele estava, né? Que ele até então era o vigia da escola à noite. E aí tiraram ele, não sei, pediu demissão, parece esse do cemitério, ou aposentou, não sei. E ele era um rapaz novinho. Ele tinha acabado de entrar. Acho que tinha 1 ano. E aí colocaram ele lá no cemitério. E aí ele via muita coisa, ele chegou a ficar doente, ele ficou muito doente na época. Se a pessoa tiver um pouquinho de mediunidade, cara, sim, não pode. Ele via muita coisa. Trabalhar assim. Ele contando assim, e a minha mãe benzeu ele, né? Os benzimentos da minha mãe. E minha mãe benzeu ele, foi aonde ele melhorou, ele já estava tendo crises de pânico, né? Crises de pânico, e aí a mãe dele falou, vai se benzer com a dona Rosa, e aí a minha mãe benzeu ele lá, e ele contava, e ali ele ficava um pouquinho ali conversando com a gente, né, e aí ele contava as experiências que ele via lá dentro do cemitério, porque ele tinha que andar no cemitério, ele falou, não tinha outra pessoa para ir comigo, eu tinha que ir junto, eu tinha que ir sozinho, ele falou. E ia ele falou, eu tinha que ir sozinho, porque tinha muita gente que pulava o muro para fazer um monte de coisa, né? Fazer bagunça. Fazer bagunça e tudo, para roubar até mesmo, também, né? E aí ele tinha que ir, porque se aquilo ali tivesse no outro dia violado e ele não tivesse feito lá a ocorrência dele, né? O relatório, depois no outro dia ele tinha que apresentar o relatório ali. Ele ia se prejudicar,
né? Então ele tinha que andar de qualquer jeito pelo cemitério. E ele não só via coisas ali dentro do cemitério, né? Porque o cemitério era ligado ali onde fazia o velório, né? Também, é. E ali mesmo onde era feito o velório, ele via também muita coisa. Porque até eu cheguei um dia para ele e falei assim, mas pelo menos quando você fica ali, né? Na área ali do velório. Na área ali do velório, você não vê nada, né? Ele falou, você que pensa. Porque eu não vejo nada. Ele falou, vejo muita coisa. Falou, muita coisa ali também. Ali tem muita coisa. Porque é ali que eles também, né? Que como é que é? Pela prefeitura, né? Então eles funerária da prefeitura. A funerária da prefeitura, então ali eles... Também onde eles preparavam ali. Ali é onde eles preparavam ali, né? Os corpos ali e tal. Os falecidos. Os falecidos, né? O Everton tá chegando para Valéria aí, ó. Quer ler? Everton, às vezes é necessidade mesmo. Com o tempo você acostuma. Eu não sei se eu acostumava não, hein? Pra Valéria que tá. Pra Valerinha ele tá falando. Mas no caso aí, eu acho que o Everton, né, se acostumou, porque ele é médium, então ele já estava acostumado a ver certas coisas. É mais forte, né? Ele fica mais pessoa esperto. que não está acostumada com essas coisas, ela não é forte, né? Então... A gente, quando já sente alguma coisa, sei lá, já dá aquele impacto na gente de susto. Por falar em quem tem experiência com essas coisas... Olha quem chegou! A nossa Ju! Olha só ela aqui, ó. Boa noite, trabalhando e ouvindo. Aê, Ju. Meu Deus! Bom trabalho, meu amor. Que Deus abençoe você aí no seu trabalho, Ju. A Ju também aqui contribuiu aqui com a gente aqui com muitos causos muito bons aqui. Por ela vivido e por pessoas também da família dela. Dela, né?